Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um Pode Ser, o podcast do Aprovado, esse quadro que nós estamos aqui recebendo diversas pessoas com histórias inspiradoras, que possam te motivar, acima de tudo, te mostrar ali o que eles fizeram para ser aprovados em um concurso público. Eu acho muito importante para quem está aí do outro lado assistindo, entender como que os aprovados estudam e principalmente pegar insights, né, que possam te ajudar nessa jornada. Hoje eu estou recebendo aqui o André Pedroso, que foi nosso aluno também aqui do Ser Aprovado e que hoje está aqui para compartilhar um pouquinho da sua jornada, da sua rotina de estudos, como é que ele tem feito, né, para ser aprovado nesses concursos públicos, principalmente para você que é aqui da região norte, você que está no estado do Amazonas, poder se inspirar na história do André e com certeza pegar insights para você estudar com mais qualidade, estudar em alto nível. Você sabe que aqui no Ser Aprovado a gente preza muito por isso, né? E a gente sabe que o aluno que ele estuda de forma disciplinada, com dedicação e, acima de tudo, com um bom método de estudos, ele é capaz de ser aprovado, beleza? E antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero pedir para você deixar aquele like aqui para ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Compartilhar essa live com pessoas que estão aí desmotivadas, que não sabem como estudar, porque eu tenho certeza que através desse conteúdo de hoje, muitos de vocês estarão determinados, estarão motivados a estudar para concurso. Então, vamos aqui para o nosso convidado, André, seja bem-vindo, cara. Mateus, muito feliz em receber você aqui. E aí, como é que tá o coração depois dessas listas aí? Aliviado, né? Bem aliviado, feliz, estou muito feliz pelas aprovações, as 2 aprovações, mas é um alívio muito grande saber que deu certo toda essa jornada aí. Show. É engraçado falar isso porque quando a pessoa é aprovada, muitas vezes a gente se imagina assim, nossa, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer tudo aquilo, mas na verdade é uma sensação de ufa, até que enfim, né? Até que enfim eu consegui chegar no objetivo. Mas deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho. Aí, no final deu certo, né? No final deu certo. Pô, André, eu queria que você começasse esse podcast aqui, essa conversa. Eu sempre peço para a galera se apresentar, né? Quem é o André? Casado? Tem filhos? Qual a sua formação, né? Você é aqui mesmo do Amazonas. Fala um pouquinho aí quem é o André Pedroso pra gente. Então, atualmente eu estou servidor da Secretaria de Segurança Pública. Tenho 30 anos e eu sou do concurso de 2015, né, da Secretaria de Segurança. Tô lá desde 2017 e sou formado em administração pela UEA. Eu não sou casado, tô namorando, na verdade. Olha, quase que ele deu uma quase que ele deu uma gatilhada. Vai dar problema. Tô namorando. E é isso. Sou daqui de Manaus mesmo, nascido, criado aqui, e pretendo por aqui ficar um bom tempo ainda. Show de bola. E cara, como é que foi? Como é que começou essa tua jornada assim, de concurso? Tipo, tu tava na faculdade, que momento que tu abriu teus olhos assim, pô, eu acho que eu quero ir pra carreira pública, fez esse concurso da SSP, fez outros antes, como é que foi o teu início aí, a tua jornada? Mateus, pra ser sincero, eu comecei a estudar em 2012, pro TJ. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu ainda estava no ensino médio. No ensino médio que eu cursei no IFAM. Não tive... A aprovação não veio. Mas aí eu continuei estudando para Manaus Prev, depois, 2015. Também fiquei ali fiquei em 82º. Não consegui também a aprovação. E logo depois veio da SSP, que foi quando eu consegui, né? Consegui ficar nas vagas, fui chamado. E lá eu dei um tempo, fiquei um tempo, tô até hoje lá, já são... Era pra ficar menos tempo, né? Mas aconteceu de eu ficar lá um pouco mais do que o planejado. Já tô há 7 anos lá. E agora, em 2022, eu voltei a estudar. Voltei a estudar pra Cefaz. Comecei a estudar pra Cefaz. Fiquei numa boa posição na Cefaz, mas fora das vagas, né? E aí, depois da Cefaz, dei um tempo de novo e voltei a estudar pro TRT em julho de 2023, focado... Digital, né? Isso, antes do edital, focado no TRT. E foi engraçado, porque lá na SSP, eu tinha um chefe, que era meu chefe lá, e ele foi chamado pro TRT do último concurso de 2017. Sim. Ele foi chamado em maio. Numa chamada de maio, foi chamado pro TRT-11. Os excedentes ali, né? Isso. E aí eu, caramba, 8 anos depois praticamente, né? Porque teve a suspensão do concurso e tudo mais.
E aí eu fiquei, caramba, eu quero ir pro TRT. E foi quando eu comecei a estudar. Tanto lá, iniciei lá no Juno, inclusive. Sim. Comecei a estudar lá presencialmente. E aí foi isso. Comecei TRT. Depois do MP, aproveitei muita coisa, praticamente tudo do concurso TRT, né? E aí eu consegui essas 2 aprovações. Show de bola. Lá no caso da SSP, teu cargo era de nível médio. Nível médio. Né? E isso é bem interessante que você falou, porque normalmente quando a gente passa no concurso, a gente meio que se acomoda, né? Isso aconteceu contigo? Aconteceu comigo. E eu entrei lá, isso aqui eu vou passar aqui 2, 3 anos e vou sair daqui. Mas, infelizmente, a gente realmente se acomoda naquilo e demorou mais do que o previsto, né? Sim. E como é que foi essa decisão de voltar, né? Porque, como você falou, né? Eu também comecei, e isso é bem comum entre a gente, porque eu comecei minha jornada nesse concurso do TJ também. Em 2013 foi a primeira vez que eu fiz um concurso na minha vida. E é até engraçado de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a aprovação ela vem de uma hora para outra, né? E a gente vai acumulando aí muito tempo, experiência, vai aprendendo com isso. Mas como é que foi você voltar? Porque tem muitas pessoas que param e tem essa questão do retorno e tal. Você teve muita dificuldade ali no início, teve que ajustar a rotina. Então, foi mais difícil para mim por conta da minha escala. Eu trabalho de madrugada, né? Então, é muito difícil eu me adequar durante o dia para estudar, porque eu quero dormir, eu tenho que trabalhar de noite, eu preciso descansar, e de noite não dá porque eu tô trabalhando. Mas eu consegui adequar de uma forma que eu conseguisse chegar do trabalho, ter um descanso e estudar. Mas não foi fácil me adequar, até por conta disso. Eu voltei a estudar em 2022 para a Cefaz, e depois da Cefaz eu simplesmente parei de estudar, não estudei mais. E voltei agora, eu fiquei quase 1 ano, praticamente, depois da Cefaz sem estudar. E aí eu voltei a estudar para o TRT. No início foi mais difícil, sem dúvidas. Aquele tempo que a gente está se acostumando, está tentando pegar um ritmo, mas é a persistência, né? Criar aquela rotina de mesmo que pouco, continuar estudando. E foi o que eu fiz, né? No começo eu estudava cerca de 2 horas por dia, 1 hora por dia. Conseguia ler alguma coisa no trabalho. Quando eu chegava em casa, eu tinha minhas 6 horas de sono e depois eu acordava para estudar, né? Mas foi difícil. Não é fácil, mas consegui me adequar depois de um tempo. Sim. Agora, essa questão das matérias em si, né? Porque você é formado em administração, né? Até estuda ali uma coisa ou outra de administração pública e tudo mais. Isso, como é que foi estudar as matérias de direito especificamente, né? Porque também é uma coisa que muita gente que nos assiste aqui tem dificuldade, principalmente o cara que está começando os estudos, pega um direito constitucional pesado, um administrativo, o próprio direito do trabalho, né? Como é que foi para ti estudar essas disciplinas que fugiam um pouco da tua realidade, da tua formação? Sim, a administração para concurso ela é bem diferente do que a gente estuda na faculdade, né? Então, explica isso aí pra gente aí, que realmente eu não... O que ajudou muito mesmo foram os professores. Direito do trabalho, por exemplo. O professor Lucas foi um professor que eu gabaritei Direito do Trabalho no TRT, né? Sim. O professor Lucas foi sensacional. Foi um professor que abriu a mente de um jeito que a matéria chegava lá e não tinha mais como esquecer. Em administração, especificamente, foram as aulas tanto do Ser Aprovado quanto do Juno, o professor Carlos. Sim. Fera, né? Professor sem palavras, com certeza me ajudou demais. Já conheço ele também desde 2012, já estudo com ele desde 2012, desde 2015, na verdade, que eu já tenho aula com o professor Carlos. Mas é aquela coisa, o que a gente aprende na faculdade é totalmente diferente, né? Tem alguns pontos ali que a gente aprende, mas foram as aulas que realmente me mostraram um caminho, né? Perfeito. Legal. E a tua rotina, assim, também a galera é muito curiosa com isso, né? Como é que é a rotina e tal? Você falou que era bem peculiar o teu trabalho, por você trabalhar à noite, né? No caso, todo dia você trabalhava à noite, era no dia sim, dia não? Como é que era a tua escala, assim? Não. E como é que era o teu dia a dia no estudo, no caso ali?
Pois é, a minha escala é 2x2, né? Eu trabalho 2, folgo 2. Então, nos dias que eu trabalhava, eu tinha aquele estudo lá no trabalho, no meu intervalo. Eu dava uma lida em algum PDF ou alguma lei seca mesmo. E quando eu chegava em casa, eu tinha meu tempo de descanso, no mínimo 6 horas ali dormindo e tudo mais. E em seguida eu começava uma tarde de estudo. No início era coisa de 2 horas, eu não aguentava passar mais do que isso. Era muito difícil eu estudar mais do que isso. De noite eu ia trabalhar, mesma coisa, estudava um pouco lá e tudo mais. E no outro dia a mesma coisa. E aí nas minhas folgas, que era quando eu conseguia ter um aproveitamento melhor. Eu dormia, acordava pela manhã, já estudava um pouco, fazia algumas coisas que eu tinha que fazer, alguns problemas que eu tinha que resolver, e de tarde estudava mais. E de noite ainda também, se eu conseguisse, eu ainda estudava mais. E além disso, nos finais de semana tinha o presencial do Juno, né? No sábado, que era durante todo o dia. No sábado, no caso, tu não trabalhava lá, não, né? Eu trabalho no sábado também, mas eu, inclusive, às vezes eu saía do Juno direto pra lá. Realmente eu lembro de algumas situações, né, que você saía. Que eu saía mais cedo, saía correndo de lá. E depois eu comecei a estudar durante a semana no Juno, né? Segunda, quarta e sexta. Sim. Que aí também já era... Saía direto pro CIOPS. Ia intercalando, né? Agora sim, cara, como é que era a tua forma de estudar? Algumas pessoas também ficam muito com essa dúvida, né? Tipo, cada um tem um método, obviamente, cada um tem uma forma de aprendizado. No seu caso, assim, você contou muito com as aulas presenciais também ali para dar aquela revisada, aquele apoio ali de teus professores presenciais, o próprio online aqui também. Mas como é que você estudava? Como é que o André aprendia os conteúdos? Tu focava mais em questões, videoaulas, PDFs, o presencial. Como é que era cada uma dessas tuas etapas de estudo? Matheus, para te ser sincero, eu sou uma pessoa que eu consigo aprender bem melhor visualmente. Então, para mim, as videoaulas eram essenciais. Em questão de foco, o presencial ele foi para mim essencial. Porque eu estudava no Juno, e depois eu ia para casa e estudava, revisava, via coisas a respeito do que eu já tinha estudado lá. Mas basicamente era videoaula. Eu consigo aprender melhor escrevendo, né? Às vezes muita gente não gosta, mas o meu método é escrever. Eu gosto de escrever, mas também eu tive um limite. Quando saiu o edital do TRT, era videoaula e questão. E revisão de PDF. Eu parei de escrever porque realmente escrever perde um bom tempo, né? Mas eu gosto de escrever. Quando tava sem edital, eu escrevi muito. Sim. Escrevi muito. Então, no pré-edital, uma forma que você utilizava para fixar melhor o conteúdo, para ter até mais segurança, tu fazia resumos mesmo? Fazia resumo, eu escrevia tudo o que eu queria. Eu tenho vários cartões, bloco de notas, aqueles... Post-its, além de post-it, eu tenho folha de fichamento, sim. E eu fazia meus resumos lá, de legal. Todas as leis. Eu fiz de licitações, eu tenho de lei de anticorrupção, tenho de várias outras leis assim que são menores. Eu tenho resumo, regimento principalmente. Regimento eu fazia muito, fiz muito esses fichamentos. E fora fichário mesmo, que eu escrevia muito também. E nas aulas que eu também escrevia bastante, né? Sim. Mas é o meu método. Eu gosto muito de escrever, mas também as questões foram indispensáveis. Eu estava até dando uma olhada nesse tempo, né? De outubro, de agosto para cá. Eu resolvi mais de 3.500 questões nas plataformas que eu utilizo, né? Só da banca FCC ou geral? Não, geral. Voltada mais pro TRT, né? Que o MP já foi um mês depois do TRT. Então eu não tive tanto tempo assim eu foquei mais no regimento interno do MP. Mas de agosto para a prova do TRT foram questões diversas, focado na FCC mesmo. Eu respondia questões de outras bancas, mas normalmente sempre da FCC mesmo.
Show. E aí tem um diferencial também da prova do TRT para o MP, que é a questão da redação, né? Discursiva. É uma coisa assim que é um bicho-papão para muita gente, né? Eu não sei como é que é a sua forma de estudar, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da tua preparação específica para a redação. No caso, você foi confiante só nos conteúdos ou não? Você pegava temas, assim, você praticava uma redação por semana? Como é que foi a tua forma de se preparar para a discussão? Matheus, para ser sincero, eu pequei muito na redação. Apesar da minha nota ter sido relativamente boa, eu tirei um 8 na redação. Boa. Eu pequei muito na redação. Porque eu não tive um acompanhamento de redação, né? Eu não fiz redações. Na verdade, para não dizer que eu fiz no Juno. Uma redação A. Foi a única redação que eu fiz antes da prova. Graças a Deus eu consegui... Caiu um tema ali que... caiu um tema que dava para eu conversar ali com os textos e tudo mais. E consegui a aprovação. Mas eu assisti a algumas aulas de conteúdo e tudo mais. Tive aulas de redação no Juno, né? Que com certeza me ajudaram em questões estruturais da redação. Que eram coisas que eu tinha muita dúvida. Eu perguntei, eu participei de aulas de oficina de redação no domingo lá do Juno. Com o Luan, eu acho também, isso. Né? Tudo assim. Com certeza me ajudaram, principalmente em questões estruturais da redação. Sim. Mas eu não tinha... Eu pequei muito. Eu confesso que eu pequei na redação. Poderia até ter tirado uma nota melhor, né? Se eu tivesse tido um acompanhamento legal na redação. No MP, no caso, já não tinha, né? Então já é uma prova ali que cada questão ela é muito importante, né? Um ponto que uma questão que você erra ali muda muitas posições, né? Então, por MP realmente a gente não percebe tanto essa diferença da discursiva em função de não ter ali, obviamente, né? Agora, como é que foi essa tua transição ali? Saiu o resultado, saiu a prova do TRT, tu já começou a estudar para MP, já, assim, teve aquele momento de, vou tirar uma semana de descanso, como é que foi isso aí? Não, eu não tive descanso, não. Quando saiu o resultado quando terminou a prova do TRT, no outro dia, na segunda-feira, eu já tava me organizando para estudar principalmente o regimento interno do MP, né? Que era um regimento bem grande, né, pesado demais, mas que assustou na hora que eu vi, mas na prova mesmo foi bem tranquilo até. Mas a transição foi bem tranquila. Eu foquei mesmo no regimento. Estudei algumas coisas, inclusive, para administrador. Que eu também tô aprovado no MP, tô ali no top 10 e foquei em algumas outras leis que não estavam no edital do TRT, né? E dentro dessa perspectiva, vai muito aquele lance de você estudar o pré-edital, aquela base, né? A base ela meio que não muda, tu já tinha um bom conhecimento ali da maioria das matérias, né? Com certeza. A base ali é constitucional, administrativa, administração pública, que em todos os concursos elas estão presentes, né? Português, português na MP eu acertei 19 de 20. Caraca, bem pra caramba. E foi a base ali que salvou mesmo, que ajudou bastante, constitucional, administrativo e administração pública. Sim. Como é que era teu estudo de português, assim? Que é uma matéria que hoje também mexe com muita gente. Porque tu teve um resultado muito bom na matéria. Tu fazia provas, tu acompanhava só as aulas. Como é que era essa... Matheus, eu me considero com uma base boa de português. Então, o meu foco foram questões. Português, eu foquei somente em questões da FCC. Foram muitas questões da FCC. Fazia provas completas também? Assim, Fazia, resolvia muitas provas. Teve a professora Daiane também que me ajudou demais. Porque é aquilo, eu tenho uma boa base, mas com certeza existem pontos que eu preciso melhorar, né? Então a professora Daiane dava umas dicas muito boas acerca de questões da FCC, bem direcionada para a FCC e tudo mais. E foi o que me ajudou também. Mas, basicamente, português eu fui nas questões. Sim. Aí teve também a questão do regimento interno, né? Como é que foi tu estudar essa disciplina que muita gente subestimou e que fez a diferença, tanto no MP como no TRT-11? Como é que é para te estudar um regimento interno, que é uma coisa muito pesada, complexa e tudo mais? Regimento interno com o professor... Eu estudei com o professor Leandro. Sim. Leandro
Leandro Reinhardt, aqui do Ser Aprovado. Eu optei por assistir as videoaulas e depois isso ler a lei seca, ler o regimento na íntegra. Purozão, né? Puro mesmo. E foi, eu errei 2 questões ainda de regimento, mas... E veio bem pesado na prova. Veio bem pesado. Tinha umas questões ali que eu, inclusive, não cheguei a estudar, porque eu optei, porque a gente tem que a gente precisa focar em alguns pontos, né? Porque não dá pra ver tudo, né? Tudo. O regimento interno do TRT também é muito grande. Acho que são 150 artigos. Não, são 300 artigos, se eu não me engano. E não dava pra eu ver tudo, né? Então eu optei por ver alguns pontos. E acabou que eu errei alguns pontos que eu não cheguei a ver. Mas tudo certo. E os aspectos históricos? Cara, o Velas, pô, o Velas foi sensacional. O Velas me salvou demais. O Velas, eu comprei o Ser Aprovado justamente pelo Velas. Eu comprei o Ser Aprovado pra estudar especialmente com Velas. E foi o que me jogou lá pra cima também na prova geral, né? Na prova de conhecimentos gerais, porque especificamente nessa prova do TRT eu não fui muito bem em português. Eu fiquei muito... Eu até te mandei mensagem. Sim, eu lembro. Eu falei, pô, Matheus, eu me ferrei em português. Eu fiquei muito triste porque eu tinha ido muito mal em português. Só que a minha prova de conhecimentos específicos foi muito boa. Acertei 26 de 30. Caracas. E foi o que conseguiu jogar a minha média para 8, né? Tanto na prova objetiva quanto na redação eu tirei 8. Compensou ali, né? Isso. Compensou ter tirado uma boa nota na específica, mas eu fui muito bem em aspectos históricos. Sim. Ele fazia aqueles simulados lá na sala também, né? O Velas foi sensacional. O Velas foi muito bom. Aprendi demais com o Velas. Eu não sabia nada. Pra ser sincero, não é comum, né, cair isso no concurso. Eu já tinha estudado no ensino médio, né? Aqui a gente estuda no ensino médio, mas não é... E daí já 11 anos que eu terminei o ensino médio. Não tem como lembrar. Não tem como. Aí o Velas, eu estudei do zero com Velas e consegui uma boa prova de aspectos históricos. Que bom que deu certo. Outra dúvida também que o pessoal sempre tem muito e sempre faz questão de eu perguntar da galera é sobre a revisão, né? Como é que era as tuas revisões? Tu tinha uma forma de revisar? Tu usava algum daqueles métodos de curva de esquecimento? Ou tu revisava mais quando tu sentia assim, pô, cara, preciso revisar tal tópico? Ou usava os próprios simulados como um método de revisão para rever o que você estava mal? Como é que era a tua forma de revisar? Matheus, a minha revisão era baseado nas minhas questões. Eu respondia as questões e o que eu errava, o que eu via que tinha uma quantidade maior de erros, eu pegava e revisava. Basicamente eu revisava pelos meus próprios fichamentos, né, que eu fazia, pelos meus próprios resumos que eu fazia. Então, eu revisei bastante coisa nas últimas semanas da prova pro TRT. Eu peguei férias de 1 mês antes da prova do TRT. Eu fiquei 1 mês em casa. Gastou todas as férias? Na verdade, eu gastei 20 dias das minhas férias esse ano já para estudar pro TRT. Valeu a pena demais. Mas a minha revisão era basicamente isso. Eu via as questões os pontos que eu mais estava errando e voltava para revisar nas minhas escritas, né? No que eu tinha, nos meus cartões de fichamento que eu tinha feito e tudo mais. Caso eu visse que precisava estudar a lei seca, eu ia para a lei seca. E caso eu precisasse de uma orientação maior, voltava para videoaula. E assim, desse período do pré-edital ali, você chegou a fazer outras provas, viajou para outro estado ou não? Só ficou mesmo aqui? Não, TRT-11 foi minha primeira prova de TRT. Na verdade, a última prova que eu tinha feito foi a da Cefaz AM. Foi a da Cefaz de lá daqui. Não fez aqueles de polícia? Não fiz porque nunca foi meu foco, né? Então eu não fiz nenhuma outra prova
depois da Cefaz. Eu voltei a estudar pro TRT mesmo e... Sim. Foi o fato de ver o colega ali que entrou também? Ou tu já almejava com o tribunal antes? Como é que era? O meu foco sempre foi esse, né? Sempre foi poder judiciário, algum tribunal. Mas especificamente pro TRT, o estopim, assim, foi ver o meu chefe ser chamado lá. Depois de praticamente 8 anos, que ninguém esperava. Quem é? Túlio. Túlio. Não conheço, não. Assim de nome, não. Talvez eu tenha dado a posse dele lá, porque a gente cobria tudo. Acho que ele tá em algum setor financeiro, se eu não me engano. Tá. Deve ser, cara. Porque ele nem sabe. Porque ele é uma pessoa bem reservada, né? Ele não tem nem WhatsApp. Sim. Ele não sabe que ele foi uma inspiração pra mim. Agora ele vai saber. Agora ele vai saber. Que legal. E isso é bem importante também, um ponto que eu achei bem interessante. Você falou da questão das férias. Que hoje eu já entrevistei também aqui o Sandro, que foi o segundo colocado de analista judiciário, né? Da área judiciária. E ele falou também que tirou férias. Daí eu, normalmente, quando eu estou estudando para um concurso que eu quero muito, eu tiro férias antes da prova. Agora, André, assim, um ponto bem interessante que você falou foi a questão das férias, né? Eu, particularmente, quando estudo para um concurso também, que eu quero muito passar, inclusive agora eu vou tirar umas férias, porque eu quero tirar aqueles 22 dias de sprint final ali. E o Sandro, que eu entrevistei também pela manhã, ele falou que tirou férias para estudar para analista também judiciário, ele foi aprovado em segundo lugar. Só que algumas pessoas, inclusive, às vezes acham que tem que largar o emprego para estudar, ou acham que tem que ter todo o dia disponível ali e acabam se atrapalhando, né? Como é que foi para ti esse tempo em casa? Você teve uma rotina, você estabeleceu horários, metas, ciclos, tinha horário para dormir, horário para acordar? Como é que tu gerenciou esse período que tu não precisava ir trabalhar e se dedicar aos estudos integralmente? Matheus, nas minhas férias, o meu modo de estudos foi por ciclos, né? Eu estudava alguns ciclos de manhã, cerca de 2 a 3 horas de manhã, a mesma coisa pela parte da tarde, 2 a 3 horas pela parte da tarde, e pela noite 2 a 3 horas também. Como a minha rotina, normalmente, ela demanda que eu fique acordado de madrugada, tinha madrugada que eu varava estudando, né? Estudando, assistindo videoaula ou resolvendo questão. Mas eu tinha, normalmente, eu acordava ali por volta de 8 da manhã, já começava o primeiro ciclo da manhã, estudava alguma matéria e tudo mais. Pela parte da tarde também ali por volta das 14 eu já começava a estudar de novo. E pela parte da noite ali era 8, 9 horas eu começava a estudar e às vezes ia pela madrugada dentro. Nesse último mês, no último mês antes da prova, eu foquei em matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Foi justamente o regimento interno, que é uma coisa que a gente só estuda para esse concurso, e aspectos históricos, que era uma matéria que eu também nunca tinha visto e tudo mais. Foi o meu foco nesse último mês, né? Mas sem deixar de lado todas as outras matérias, principalmente questões. Foi o mês, acredito que eu tenha resolvido mais questões ali, foi o último mês que antecedeu a prova, né? Agora também um detalhe interessante que você também fez um presencial, né, aqui do nosso parceiro, que é o Juno, aqui do Ser Aprovado, a gente tá junto aí dentro desse grupo. E assim, como é que o presencial, inclusive, também te ajudou a conciliar com esse estudo online do Ser Aprovado, né? Porque a gente vê ali, principalmente dentro do projeto, que muitas pessoas às vezes tem aquela ideia de que presencial não vou porque é perda de tempo e tal, não sei o quê. Mas como é que foi para ti conciliar isso? Por que tu fazia questão de ir pro presencial também? Matheus, eu sou uma pessoa que perco o foco muito rápido. Então, para mim é difícil manter aquela rotina de estudos diárias. Então, o presencial, ele foi essencial por conta disso. Porque, óbvio que não é que que a pessoa precisa estudar em casa, sem dúvidas alguma. E a gente fala isso lá, inclusive. É isso que é falado lá. Porque lá eles dão um direcionamento, eu aprendi muita coisa no presencial, mas sem o estudo em casa, aquele estudo diário, aquela rotina em casa, não dá. E o Juno, o presencial, me ajudou demais para manter essa rotina. Porque eu chegava do Juno, às vezes eu ia estudar, no outro dia eu ia revisar o que eu estudei no Juno, e isso me mantinha
me manteve, né, sempre naquela rotina de estudar. Às vezes eu tava sem aquela vontade, porque nem todo dia a gente consegue, né? Então, tinha dias que eu estudava 1 hora, 2 horas no máximo, mas sempre na minha visão, com qualidade, né? Que é o mais importante. Agora, algumas pessoas também estacionam naquele famoso platô, né? Eu imagino que você passou por isso, que é aquela coisa que fica na casa dos 60% e não consegue evoluir, né? O que você fez quando você percebeu que, pô, cheguei aqui os 60%, você chegou a passar por esse fenômeno, né, de ficar travado ali por muito tempo numa escala ali de 60%, 65% e precisou evoluir? O que você fez nesse momento? Matheus, porque, na verdade, o meu parâmetro, agora que eu lembrei, minha última prova não foi da Cefaz, foi da DPE. Ah, sim, teve foi uma DPE no meio desse caminho. Que eu errei 11, acertei 49 de 60, né? Mas também não foi suficiente para entrar foi um concurso com a nota bem alta, de corte bem alta. E aí, ali já é o quê? 80%. Sim. Já tava nos 80% E não foi suficiente. E aí eu continuei a focar no que era a minha deficiência, né? Que no caso foi direito administrativo. Apesar de eu ter uma facilidade para aprender, eu tinha uma certa... Na hora da prova, eu tinha algumas deficiências em direito administrativo e até mesmo em direito constitucional. Que foram matérias que eu melhorei bastante, tanto no TRT como no MP. E foi isso, o meu foco... Né, para corrigir, para tentar aumentar a minha pontuação, eu corrigi onde eu era mais deficiente, que no caso eram nessas matérias, né? E algumas pessoas, inclusive, têm essa dificuldade, né? O cara encontrou e não quer enfrentar, só quer estudar as matérias que gosta, os assuntos que gosta. Então, você enfrentou isso, né? Falou, cara, eu preciso focar mais nisso, preciso focar mais nesses assuntos, e isso se tornou o diferencial, né? Os direitos em si era a matéria que tu tinha mais dificuldade? Administrativo. Direito administrativo é uma matéria bem difícil para qualquer um. Acho que para a maioria, né? É aquele que dá mais medo. Principalmente licitações. Apesar de ser uma matéria que eu gosto de administrativo. Sim. Eu gosto muito de administrativo, mas é uma matéria que é complicada. Sim. Principalmente ali a parte de licitações. Tem a parte ali de poderes, atos. Que é um negócio mais... Mas eu me dei bem, eu consegui, professor Vinícius. Sim. Muito obrigado aí também. Chegou a ter aula também com sombra lá ou não? Foi só com o Vinícius teu lá, a tua turma? Tive aula com sombra também. Aula com sombra também. Legal. O professor Vinícius aí tava nessa missão aí, juntamente com o Sombra, de ajudar a galera. E na reta final, cara, aquelas 2 semanas finais ali que tá todo mundo desesperado, ansioso e tal, o que você fez? Você continuou vendo assuntos novos? Continuou assistindo aula? Ou já ficou só revisando os teus pontos? Como é que foi? Matheus, nas últimas 2 semanas foi principalmente regimento interno. Foi o regimento interno tanto do TRT quanto do MP. Eu foquei, principalmente na última semana, eu não via mais nada além de regimento. Era o dia inteiro o regimento interno. Mas as questões eu não deixei de lado em nenhum momento. Eu tinha um tempo reservado só para resolver questão. Resolvi várias provas de TRT, dos últimos TRTs que tiveram. Corrigi a prova do TRT 12, corrigi prova do TRT 18, corrigi prova de outros TRTs. RN, eu acho que teve também, né? Teve do 21, mas já foi em dezembro, né? Eu acho que eu cheguei a corrigir também do 21. Corrigi muitas dessas provas. E foi um diferencial para te conhecer esse perfil de banco? Tu acha que isso é importante pro aluno? Com certeza. Saber o tipo de cobrança da FCC foi essencial para eu conseguir tirar uma boa nota, né, nessa prova objetiva. Sim. Se pudesse olhar agora, né, para as pessoas que estão... Daqui a pouco, obviamente, a gente vai dar uns recados para eles, mas assim... voltando ao André ali de 2021, que voltou a estudar para concurso e agora aí aprovado em várias listas aí, que eu acho que é legal, interessante isso, né? A gente colocando nossos nomes em várias listas.
assim, o que você veio que foi o seu diferencial, né? Porque, por que eu te faço essa pergunta? Tem muita gente que está estudando há muito tempo, muitos colegas, inclusive colegas seus do presencial, que a gente estava ali junto, simulados, né? Colegas que estavam bem no simulado, inclusive não conseguiram aprovação. O que você acredita que foi o diferencial? O momento da prova ali fez alguma diferença? Você teve tranquilidade, de repente ali arriscou mais uma estratégia? O que tu acha que foi o diferencial para você que está ali hoje dentro da lista e com chances já reais de ser nomeado e daquela pessoa que talvez faltou só um pouquinho para não entrar? Olha, para ser sincero, a persistência é o melhor, é o caminho que a gente deve buscar, né? Porque eu persisti muito na prova do TRT, para continuar na rotina que eu criei para mim. Então, mesmo que o estudo não seja várias horas por dia, não precisa ser 6, 8, 10 horas por dia. A qualidade do estudo é o que realmente importa, né? E é importante ter essa rotina. Mesmo que seja 1 hora por dia, todo dia, é uma rotina que vale muito a pena ter para conseguir essa aprovação. Então tu acredita que foi essa consistência, né? De todo dia estar estudando e tal. Isso é muito legal, porque também tem gente que quer estudar 10 horas, 12, aí depois fica doente, não consegue estudar 1 horinha que seja, como você falou, né? Fica com a cabeça totalmente cheia, né? De tanto tentar estudar e não conseguir, passar aquelas... Acaba que aquelas horas ali, às vezes, podem nem ser satisfatórias, né? A pessoa estuda ali, mas a cabeça já tá voando desde a 2ª hora de estudos. Então, eu priorizei fazer um estudo decente, mesmo que fosse pouco, mas todo dia. E tu chegou a tirar tempo também para fazer alguma atividade extra ali, o estudo? Você tinha um momento também de lazer com família, uma academia, alguma coisa do tipo, ou você se dedicou totalmente ali naqueles meses finais? Depois do edital, eu praticamente morei no computador. Foi tipo ali, depois do edital, era ir trabalhar e voltar para casa para estudar. Estudava o que podia, o que eu aguentava, o meu limite, eu parava para descansar. Saía normalmente, às vezes, para jantar, não me privei de muitas coisas, né? Mas eu dei uma... Sim. Sem aloprar também, né? De vai virar noite. Com cautela. Sim. É um sacrifício temporário, né? É um sacrifício que pra mim aí durou 7 meses. E aí depois vai poder, né? 7 meses entre aspas, né? Que eu tô fazendo concurso... Sim. Há bastante tempo já. Sim. É importante isso também, porque muitas vezes as pessoas acham que é 7 meses ali do zero, mas, 7 meses ali focado, mas essas experiências te ajudaram, né? E às vezes também a gente não quer passar por essas experiências, ou até mesmo desiste do caminho. Imagine se você tivesse desistido lá no DPE, na DPE, né? Que foi uma nota tão boa, só que ficou de fora. Né, imagina só. Agora é o seguinte, teve um momento que você precisou ali, né, já tinha sido publicado o MP e ainda não tinha tido a prova do TRT-11. Nesse período, você já pegou algumas coisas específicas do MP ou você manteve ali a linha naquelas disciplinas comuns? Não, eu continuei focado só pro TRT. Eu só comecei a estudar pro MP depois da prova. Depois da prova mesmo que eu comecei a ver o que tinha, o que eu precisava estudar pro MP, né? E pro dia da prova em si, cara, tu tem alguma estratégia que você adota, uma matéria que você começa, ou você começa pelo padrão normal? Como é que é a tua estratégia pro dia da prova? Tem algum tipo de bizu, assim, alimentação, enfim? Eu falo isso também porque tem gente que estuda bem no dia da prova, né? Fica muito ansioso, nervoso e tal. Você conseguia ficar calmo? Como é que foi também o dia da prova? Eu me considero calmo. No dia da prova eu consigo manter a calma. Não tenho problema com isso. Não me sinto nervoso, não fico nervoso na hora da prova. É claro que dá aquele coração mais acelerado, mas eu consigo conter bem isso aí. Mas no dia da prova ali eu ainda dei uma revisada nos meus fichamentos e tudo mais. Mas a minha estratégia é sempre começar por português. Por exemplo, no TRT, eu só vi a redação depois que eu terminei minha prova objetiva. Eu não abri a redação porque
eu fui ciente de que redação era uma deficiência minha. Eu fui ciente de que eu não dei a atenção necessária para redação. Uhum. Então eu fiquei com aquele receio de ver o tema e ficar nervoso por conta disso. Então eu resolvi toda a minha prova objetiva e após isso eu fiz a redação e consegui fazer uma boa redação, né? Show de bola. E aí, como é que tá hoje, como é que foi a família, né? Receber essa informação, né? Toda essa notícia, pô, passei, e não só como em 2 concursos, né? Tanto o RT11 como o MP. E qual tem sido a tua expectativa, né? Para assumir esses cargos aí, né? Como é que tá o coração? Já tem uma preferência, digamos assim? Tá difícil, preferência tá difícil. A notícia lá em casa, todo mundo... minha mãe, principalmente, ela chorou como se fosse uma... Não sei, ficou muito feliz. Minha namorada também foi uma pessoa que me ajudou bastante, porque nesse caminho a gente precisa ter pessoas que compreendem que a gente tá naquilo ali e que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. E ela foi uma pessoa que me ajudou demais nesse caminho, né? Mas todo mundo muito feliz. Eu, principalmente, meu irmão. Contei pro meu pai que mora fora daqui. Eu liguei pra ele pra contar. Também chorou junto comigo. Sou uma pessoa chorona. Minha mãe, principalmente. Agora, a decisão vai ser aquela escolha que todo mundo quer ter, né? Eu ainda não decidi, não tenho uma preferência, uma decisão ainda. Na verdade, a preferência eu até tenho. Eu gosto, em relação à proposta, eu acho que seria mais feliz no TRT. Sim. É um negócio que mexe mais comigo, a missão do TRT mesmo. Ali, exatamente. Isso considerando que eu fosse para uma possível atividade fim, né, do TRT. Sim, sim. Porque o trabalho administrativo ele vai ser basicamente o mesmo nos dois, né? Mas sim, em relação ao trabalho fim ali, o TRT ele me chama muito mais atenção. Show. Mas estava até falando para a Mayara aqui que a minha intenção, no momento, o meu pensamento o primeiro que chamar, sim, eu assumo. E depois, quando o outro chamar, eu vou avaliar, né? Vou avaliar as condições de cada um, né? Uhum. E hoje tu continua estudando, ainda pensa ainda cara, Matheus, eu vou continuar estudando até ser nomeado, vem um TRE por aí, TRF, enfim, você já tem um propósito maior, tipo, passei para técnico, quero passar para analista? Com certeza, eu vou continuar estudando para analista, principalmente, né? TRE já tá na minha lista aí, confesso que eu ainda não voltei, né? Depois do... Eu tava esperando o resultado do MP, né? Já saiu. pra sair, pra eu poder voltar a estudar. Agora já saiu, ainda tô naquela. Mas eu vou continuar estudando, sim. Analista de tribunal. Quero fazer o TRE. Já tô me preparando para conseguir comprar o ser aprovado. O curso de ser aprovado para estudar pro TRE. TSE, né? Mas eu vou continuar assim. Não vou parar por aí, não. Então... Dessa vez eu não vou parar, não. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, quer comprar o curso, ó. Já vou falar aí com a secretaria. O homem desse aqui, ó. Não precisa mais comprar curso, não, pô. Tá na nossa casa, tá aí, ó. Avisa o gerente aí, né? Vou cobrar. Pô, e assim, cara, o que você diria aí pra pessoa que quer estudar para concurso público no estado, né? Você sabe, André, a nossa realidade no estado, você vai nos órgãos, é muito difícil você ver um amazonense mesmo. Você é amazonense mesmo daqui, né? Nascido aqui, a galera que é da região norte, assim. O que você diz para essas pessoas, né? Se vale a pena realmente acreditar, o trabalho do ser aprovado, se te ajudou, né? Que as pessoas podem realmente contar com a gente aí para essas preparações próximas que vierem. Olha, o que eu posso dizer é que a gente tem que começar. Que a gente só vai conseguir depois que a gente realmente quiser. E com certeza a gente pode contar com os professores aqui do Ser Aprovado, porque foi o que realmente me ajudou. Toda a equipe
do Ser Aprovado. Agradeço também a toda a equipe do Juno, porque foram essenciais nessa vitória. E é começar. O importante é dar aquele pontapé inicial, porque depois a gente vai ajustando a nossa rotina, vai fazendo com que aquilo vire realmente uma prática diária, né? Uhum. Então, é importante aquele pontapé inicial, que depois disso a gente pega gosto e não para mais. E é o que eu pretendo agora, ainda mais depois das aprovações, eu acredito que para mim foi o que deu mais vontade ainda de continuar, né? Show de bola, né? E assim, a tua motivação, né, cara, pra estar estudando, isso é muito importante. Mas o que te motivava mais, né? Que, cara, quero passar nessa prova e tudo, era a remuneração, era o fato de realmente você poder ter um cargo, né, que, te dá aquela satisfação pessoal, realizar seus sonhos, né? Como é que, quando você pensava em desistir, assim, você lembrava e falava, vou estudar? Cara, família. Eu acho que família, principalmente a minha mãe, foi a minha maior motivação. Óbvio que salário, tudo isso vale muito, né? Mas poder ajudar a minha mãe, poder ajudar a minha família foi o que me deu a maior parte da força para continuar ali todo dia naquela pegada. Show de bola. Cara, que legal ver tua história, que legal saber que vai inspirar muitas pessoas aqui. E assim, eu queria deixar aí aberto para você, suas considerações, né? Se quiser mandar mensagem, mandar um abraço aí para todo mundo aí que vai estar assistindo, a tua família, enfim, pessoal. E agradecer, né, você por ter vindo aqui, por ter nos prestigiado com a sua história, né? Eu tenho certeza que em algum momento você também assistiu vídeos de outras pessoas que te inspiraram a estudar. Então, cara, a câmera é sua. Manda um recado aí para todo mundo e faça suas considerações. Queria agradecer o convite do Matheus aqui para vir aqui no Ser Aprovado. E, cara, queria dizer que quem quer começar ou quem quer seguir nessa vida de concurseiro, que tenha forças para continuar, porque o importante é ter aquela disciplina diária. Às vezes é muito difícil e tudo mais, mas é importante continuar, mesmo que pouco, todos os dias. E é esse uma frase que eu sempre falo. Eu preciso estudar, preciso estudar todo dia, mesmo que seja pouco. Eu queria agradecer imensamente ao professor Matheus, agradecer a todos os professores do Ser Aprovado, professor Lucas, professor Vinícius do Juno, professor Sombra, todos os professores, professor Carlos também do Juno, que foi essencial, professora Daiane, também me ajudou demais. O homem da geografia também. Não posso esquecer do professor Renato Velas, agradecer demais, porque foi, sem sombra de dúvida, acho que é a minha maior dificuldade nessa prova do TRT. E agradecer também a minha família, que deu muitas forças. Minha mãe, que sempre me apoiou em todas as minhas decisões, minha namorada, que também sofreu comigo nessa preparação. E é isso. O importante é começar e ter aquela disciplina todo dia. Persistir, né? Cara, é isso aí, pessoal. Esse é o André, né? Aprovado aí no TRT, aprovado no MP. E a diferença, pessoal, é que ele persistiu no sonho, persistiu nesse objetivo de fazer parte da instituição TRT, do MP. E espero que de alguma maneira essa história, né? Todas essas estratégias que ele compartilhou aqui, a sua rotina diária de estudos, possa ter te ajudado, para que você possa se sentir inspirado e aplicar isso e jamais desistir do seu sonho de ser aprovado em concurso público. Para isso, eu quero realmente aqui agradecer ao André, agradecer a toda a nossa equipe que está aqui trabalhando
para sempre trazer esses conteúdos para você de forma gratuita. Por isso, compartilhe esse vídeo se de alguma forma te inspirou, compartilhe com aquela pessoa que precisa aí, de repente, ouvir esses ensinamentos, né? Aprender com essas pessoas que passaram por esse processo. E se você quiser dar o próximo passo, se você quiser ir para o próximo nível e quiser conhecer um pouco mais dos nossos projetos do Ser Aprovado, o link está aí na descrição desse vídeo, está aí fixado para que você possa acessar o nosso site, os nossos projetos, entrar no projeto TRE, porque eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação quando você decidir estudar de forma correta, e aqui nós estamos para te ajudar nessa caminhada. Siga lá o nosso Instagram, o Instagram do Ser Aprovado, o meu Instagram, by Matheus Santos, professor Ivo, enfim, de todos aqueles que estão nos acompanhando. Tem o Instagram do André aí pra galera acompanhar aí? Tu tem algum Instagram? Eu não tenho nenhum Instagram de concurso, não. Só o meu pessoal mesmo. Só o pessoal. Tem que começar a fazer lá pra dar dica pro pessoal, hein? Já estão me falando. Ei, bora dar essas dicas aí. Então depois a gente coloca aí o André vai criar o Instagram dele aí profissional para ajudar vocês. Então, gente, muito obrigado. Compartilhe a live, beleza? E é isso. Conte conosco aqui do Ser Aprovado. Se você de alguma maneira se sentiu inspirado, comente aqui, né, o que você achou desse conteúdo, dessa live, e a gente se encontra no próximo podcast. Nosso próximo pode ser o podcast do Aprovado. Tamo junto, bora vencer. Valeu!